Tindolele, tindolala, vou te contar uma história que uma pena vai decidir e tudo mudar. Tindolele, tindolala, é o destino que vai ajudar. Tindolele, tindolala, corre com a gente pra escutar. Olá, galerinha! Tudo bem? Vocês estão ansiosos, como eu, para a história de hoje? Então não vamos perder tempo, né? Vamos começar. Há muito tempo atrás, existia um rei. Este rei estava com uma certa idade e ele estava indeciso para qual filho iria entregar o trono. Ele tinha 3 filhos. O mais velho era muito ambicioso, mas ele não se preocupava muito com as pessoas do reino. O do meio era completamente desligado. Ele não sabia nada sobre o reino. O mais novo tinha um coração enorme. Então, o rei tomou uma decisão. Ele chamou os 3 filhos e falou: "Meus filhos, eu estou com uma certa idade, não sei quanto tempo vou ficar. E o castelo e o reino todo precisa de alguém de pulso firme que pense em todo o reino e que seja humilde para aprender, para poder ensinar. Sendo assim, eu tomei uma decisão. O que trouxer para mim o mais fino tapete irá ficar com o castelo." Eles se olharam e não entenderam direito. "Como assim, nosso pai?" E o rei explicou: "Então, cada um de vocês vai tomar um rumo diferente. E quem procurar e trazer o mais belo tapete irá ficar com o trono e com o reino. Mas, para não ser injusto, cada um irá pelo caminho que o destino enviar." E assim sendo, o rei pegou 3 penas e começou a lançar a sorte dos seus filhos. O filho mais velho, ele assoprou e foi para a direita. A segunda pena foi para a esquerda. E a terceira pena caiu ali, bem diante dos seus pés. Os irmãos começaram a rir do príncipe mais novo, porque um ia para a direita, o outro ia para a esquerda. E ele teria que ficar ali, e ali buscar o que o rei pediu. Ou seja, ele já estava fora do caminho, na cabeça de seus irmãos. O príncipe mais novo ficou preocupado. Sentou-se ali mesmo, após os seus irmãos e todos terem saído. E para grande surpresa sua, quando ele se sentou, ele viu algo no chão e ele começou a balançar, a puxar, a mexer. E ele descobriu uma entrada secreta ali mesmo. Os seus irmãos nem se preocuparam em encontrar um tapete fino. Eles foram o mais próximo que tinha por ali dos povoados e pegaram qualquer coisa, tanto o irmão mais velho quanto o irmão do meio.
O príncipe mais novo abriu a porta do alçapão e viu que ali tinha uma grande escada. E ele começou a descer. Chegando lá embaixo, ele encontrou uma grande porta. Ele bateu. E lá dentro, ele escutou uma voz. Donzela menina, verde pequenina, pula pra cá, pula pra lá, ligeiro vai na porta olhar. E quando a porta se abriu, ele deu de cara com uma sapinha. Ele entrou e bem ao fundo da sala tinha uma sapa rainha. Então, ele pediu licença e foi entrando. E foi direto conversar com a rainha Sapa. Explicou o que estava acontecendo e que seu pai pediu para que eles encontrassem o mais fino tapete, o mais fino de todo mundo. Então, a Sapa escutou atentamente o que o príncipe tinha falado e chamou. Donzela menina, verde pequenina, que pula pra lá, que pula pra cá, ligeiro vai pegar a caixa que está lá. E uma sapinha trouxe-lhe uma grande caixa. E lá de dentro, como se fosse uma caixa mágica, ela foi tirando um grande tapete e entregou ao príncipe. O príncipe ficou muito grato e subiu as escadas com um tapete muito lindo. Se despediu e partiu. Quando eles chegaram todos no castelo, porque todos os irmãos chegaram juntos, o rei, de longe, percebeu que o tapete que seu filho mais novo tinha trazido era, sim, um tapete muito fino e muito caro. Ele se aproximou e examinou melhor e pôde constatar que realmente era o melhor tapete. E ele falou que o seu filho iria ficar com o castelo e com todo o reino. Os irmãos ficaram indignados e pediram mais uma chance. O rei, como era sábio e que tinha um coração enorme, assim concedeu. Como da primeira vez, cada um de vocês será guiado pelo destino. E quem me trouxer o anel mais valioso irá ficar com o castelo e com todo o meu reino. E novamente ele jogou as penas. Uma pena foi para a direita, outra pena foi para a esquerda, e como da primeira vez, a terceira pena caiu ali, diante dos pés do príncipe mais novo. Cada um saiu em busca do que o pai tinha pedido. Assim que todos saíram, o príncipe novamente entrou no alçapão, desceu as escadas e, chegando lá no reino da Sapa, ele novamente explicou o que o seu pai tinha pedido. E assim, a Sapa novamente cantou. Donzela menina, verde pequenina, que pula pra cá, que pula pra lá, ligeiro vai pegar a caixa que está lá. E novamente, a sapinha voltou com uma caixinha pequena desta vez. E nesta caixinha, quando ela abriu, tinha um anel muito lindo, maravilhoso, cravejado de diamantes. E a Sapa rainha entregou ao príncipe.
O príncipe agradeceu novamente e saiu. Quando chegou no castelo, juntamente com seus irmãos, todos entregaram os anéis ao rei. O rei observou, analisou e pôde perceber que o anel do príncipe mais novo, sim, era o mais valioso. E novamente os irmãos reclamaram que eles queriam mais uma chance. E assim, pela terceira vez, o rei falou: pela última vez, eu vou conceder o desejo de vocês. Mas desta vez, não será tão fácil. Quem me trouxer a princesa mais inteligente, mais bonita e mais pura de coração, ficará com o castelo, sem discussão. E assim, novamente, o destino irá decidir o destino de vocês. E novamente ele soprou a pena. Um para a direita, um foi para a esquerda e a última pena caiu ali diante de seus pés. Após todo mundo partir, o príncipe mais novo desceu o alçapão e foi para o castelo da rainha Sapa. Contou-lhe que precisava da mais bela princesa, a mais inteligente e a que tivesse um coração enorme, para poder reinar juntamente com ele. A rainha Sapa desta vez falou: não será tão simples assim. Pegue. E entregou para ele um nabo oco e alguns hamsters segurando aquele nabo oco. Ele não entendeu. Então ela olhou e falou: escolha uma sapinha. E quando ele escolheu uma sapinha e ela se sentou ali, como num passe de mágica, se transformou uma bela carruagem. Os hamsters se transformaram em belos cavalos e aquela sapinha, aquela simples sapinha, se transformou numa bela princesa. O príncipe não podia acreditar no que estava acontecendo. E ele, imediatamente, voltou para o castelo com uma bela princesa, linda. Os irmãos olharam as camponesas, as que estavam ali por redor. Simplesmente compraram vestidos novos, colocaram joias e voltaram para o palácio. Quando os 3 irmãos chegaram até o rei, ele conversou com cada uma e eles puderam perceber que realmente a que o irmão mais novo levou era culta, linda e possuía um coração enorme. Os irmãos não aceitavam. Então o rei decidiu dar a sua última prova. Vocês estão vendo aquele arco pendurado no teto do castelo? A princesa que puder pular sem se machucar será a princesa, juntamente com o príncipe, que vão herdar todo o meu castelo e o meu reino. Os irmãos, vendo que as camponesas trabalhavam o tempo todo, acharam que elas iam tirar de letras. Foi a primeira camponesa. Pulou, se machucou toda e não conseguiu pular o ar. Foi a segunda camponesa. Também até quebrou o braço.
e não conseguiu pular. A terceira princesa não só pulou, como caiu em pé e linda. Sendo assim, o rei concedeu o castelo e todo o reino para o seu filho mais novo. Mais uma vez, foi provado que as aparências enganam. E eles se casaram, herdaram e reinaram. E me disseram que foi o melhor rei de todos os tempos e a melhor rainha. E eles viveram felizes para sempre. Olá, galerinha! Tudo bem? Gostaram da nossa história de hoje? Vocês gostaram desse príncipe que achou que não teria solução? E, como num passe de mágica, tudo se resolveu. A história de hoje foi As Três Penas. É um conto popular. Lindo! Eu amo essas histórias com esses finais felizes. Gostaram? Então, não deixa de seguir a gente lá no canal Fada Neu Conta. Deixa seu like, compartilha e conta para todo mundo a história de hoje. Beijo!